Graça e paz, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus nosso Senhor, e o meu dileto amigo que está a nos assistir para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos iniciando mais A Palavra da Verdade. Convidamos a todos quantos desejam ouvir de Jesus. Nós vamos ler nesse instante em Apocalipse, no capítulo 8, os versículos de 8 a 11, que diz assim a palavra de Deus. Segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Aplique Deus a porção da sua palavra em nossos corações. A mensagem para este momento tem por título A Mensagem de Deus. A proclamação feita pelo segundo anjo deve ser acrescentada a menção às corrupções que têm entrado na Babilônia desde que a mensagem foi apresentada pela primeira vez. Esse trecho que nós acabamos de ler descreve uma situação terrível. Cada vez que as pessoas rejeitam a verdade, a mente delas se torna mais resistentes e seu coração mais endurecido. Continuarão a desprezar um dos mandamentos da lei de Deus, até que cheguem a perseguir aqueles que a consideram sagrada. Quando sua palavra e seu povo são menosprezados, o próprio Cristo é desprezado. Porque aquele que rejeita, que não quer ouvir a palavra de Deus, que não aceita, então não está aceitando a Cristo, está rejeitando a Cristo. Caiu a grande Babilônia. É o texto que nós lemos lá em Apocalipse 14, 8, que diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da prostituição. Essa proclamação, ela prenuncia os acontecimentos de Apocalipse, nos capítulos 18 e 16, nos versículos 18 e 19, onde falaremos em outra ocasião. A Babilônia é o nome que Deus dá ao sistema do mundo governado pelo anticristo. Toda a organização política e econômica que ele controla. A meretriz, em Apocalipse, no capítulo 17, é o sistema religioso que a besta emprega para ajudar a construir sua organização. Quando o anticristo estabelecer a própria religião, conforme está lá em Apocalipse, no capítulo 13, os versículos de 11 a 15. Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até
fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Amados irmãos, amadas irmãs, meu prezado amigo, essa fase da história mundial será caracterizada pelas seguintes condições. Primeiro, um soberano mundial é habilitado por Satanás. Ele e Satanás compartilham do louvor e adulação da maior parte do mundo. O governante surge como poder militar e poder definitivo, e este seu poder e autoridade se estenderam por toda a terra. Ele atormenta e persegue todos aqueles cuja fé está em Jesus Cristo. A besta é o anticristo. Ele é o último grande governante dos poderes gentios do mundo. A outra besta é o falso profeta. Portanto, ele serve de porta-voz do anticristo. Ele se faz de verdadeiro profeta, mas dirige as pessoas a adorar a primeira besta. É interessante observar que o sinal mais significativo do anticristo é atribuído ao falso profeta, isto é, o selar fisicamente com a marca da besta esse número. Amados, escapem da ira de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 14, os versículos de 9 a 13, é a terceira voz, é o anjo, e diz: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A terceira mensagem é dirigida especialmente aos que ainda estão decidindo se vão seguir a besta, os duvidosos, os indecisos. É uma advertência de que o caminho mais fácil é, na verdade, o mais difícil, e de que seguir o mundo significa afastar-se de Deus, caminhar longe de Deus. O texto grego diz: se algum homem continua a adorar a besta, e indica que ainda há oportunidade de arrependimento e salvação. Beber do cálice é uma imagem usada ocasionalmente para o julgamento, conforme está lá em Jeremias, no capítulo 25, e o versículo 15, que diz: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar. Os julgamentos finais de Deus sobre a humanidade
serão taças de ira derramadas do céu. Está no capítulo 16 de Apocalipse. Deus não acrescentará misericórdia a esses julgamentos. Salmos 75:8 diz: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. O Senhor Deus, Ele não diluirá todos aqueles dentro da sua indignação antes de derramá-la sobre o mundo. Alguns não gostam de imagens como fogo e enxofre e fumaça e perguntam: como é possível um Deus de amor permitir que suas criaturas sofram o tormento eterno? Não se pode esquecer, porém, que o amor de Deus é um amor santo, não baseado em sentimentalismo, de modo que Deus deve tratar ao pecado com justiça. Talvez a palavra tormento não seja do nosso agrado, mas ainda assim faz parte destas escrituras. Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 10. Amados irmãos, também devemos lembrar que Deus advertiu os pecadores repetidamente. O primeiro anjo desta sequência convidou os pecadores a se voltarem para Deus, enquanto o segundo anjo advertiu que todo o sistema da Babilônia seria destruído. Quem persiste em seus pecados, mesmo depois que Deus envia julgamentos e advertências, só tem a si mesmo para culpar, porque ouviu a palavra e não se arrependeu. Arrependa-se enquanto há tempo. Não há descanso para os perversos, mas os santos, salvos em Cristo Jesus, lavado pelo sangue do Cordeiro, recebem o descanso eterno. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versículos de 3 a 12. É melhor reinar com Cristo para sempre do que com o anticristo por uns poucos anos. É melhor suportar perseguição com paciência do que escapar disso e sofrer por toda a eternidade. Conclusão: ninguém receberá a ira de Deus antes que a verdade lhe tenha sido apresentada à mente e consciência e haja sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais. Então, ela ficará a mercê? Não. Então, aquele que os corações não deixará as pessoas alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada sobre as questões envolvidas no grande conflito ou a grande tribulação. Cada um receberá suficiente esclarecimento para tomar a sua decisão de maneira inteligente. Hoje, agora, é dia de salvação. Entrega a tua vida a Jesus, porque Cristo está voltando. Que Deus nos abençoe. Eu quero agora aqui pedir a você que fique conosco. Estamos com a palavra da verdade. Clique aí no sininho e dê a sua opinião sobre a mensagem. Que Deus vos abençoe.